Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, todo mundo aí animado. Quem tá com fome e vem almoçar comigo hoje, no nosso último dia de maratona do farmacêutico logístico, hein? Bora estudar um pouquinho que vamos ter muito assunto interessante aqui hoje. Hoje vamos falar de auditoria interna. Ontem à noite a gente começou falando das funções do farmacêutico dentro da logística e hoje a gente vai dar continuidade às nossas lives. Vamos dar continuidade aí à maratona do farmacêutico logístico, tá? Eu quero muito que vocês enviem o aviãozinho aí para os colegas farmacêuticos, enche essa live de coraçãozinho, tá? Porque vai ser uma aula top. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Débora, boa tarde. A Débora tá uma aluna assim, linda de se ver, anotando, papel e caneta na mão, igual todos os dias. Vamos lá que tem muito assunto hoje pra gente poder falar aqui, hein? Eu comecei ontem, então aqui é só meia horinha. Enquanto vocês almoçam, vocês vão escutando aí um pouquinho da minha voz. E aí, e tentando entender um pouco a questão do farmacêutico logístico. Boa tarde, Tairines. Tá aí também firme e forte com a gente nesses dias. Nuno, Luana, Kelma. Boa tarde, gente. Então vamos lá, hein? Vai mandando, enchendo de coração, isso mesmo, e mandando o convite para os amigos, porque essas lives estão ficando top, são aulas, né? Então, olha só, caneta e papel na mão para anotar todas essas informações, tá bom? Então, gente, olha para você ver. Então, primeira coisa que eu vou assim, só dar uma relembrada. Na nossa primeira aula, falamos o que é logística farmacêutica, não foi isso? Depois, na nossa segunda aula, o que que eu vim fazer? Peraí. O Luciano tá falando que é a primeira vez que ele tá participando aqui. Sim, Luciano, hoje é o último dia da nossa maratona, mas estão todas salvas lá no IGTV, tá? Então, se quiser voltar e assistir, é 12h e 20 horas e 20 minutos também à noite, porque que é auditor gosta de número exato, né? Então, olha só. Bora para continuar aqui o que é a função do farmacêutico dentro da logística. Então a gente falou de logística farmacêutica, depois a gente começou na segunda live falando sobre a função do farmacêutico dentro das operações logísticas. Então a gente falou de 4 funções nessa nossa segunda aula. Ontem à noite a gente falou de mais 2 importantes, 6, e hoje eu vou falar na minha opinião, e a que eu mais amo, a mais importante função do farmacêutico dentro da logística, que é as auditorias internas. Como eu estava falando com vocês, dentro das legislações, o que se fala bastante é autoinspeção. Eu não gosto desse termo autoinspeção, porque a autoinspeção, quando o farmacêutico resolve fazer a autoinspeção, é quando, qualquer profissional, né, de auditoria, é quando ele vai avaliar as suas próprias atividades, né? Então, o que acontece com os dados? Eles não são muito sinceros, venhamos e convenhamos, digamos assim. Por quê? Porque o profissional que está fazendo a auditoria, ele vai avaliar aquilo que é importante para ele, né? Então, como que a gente avalia as nossas próprias atividades? É muito mais difícil. Então, por que eu gosto do termo auditoria interna? Auditoria interna quer dizer que você vai selecionar alguns membros da sua equipe e uns vão analisar o trabalho do outro. Baseado em quê?
nas legislações que regem aquele estabelecimento. Então, essa é a sétima e mais importante função do farmacêutico dentro das operações logísticas, que é a auditoria interna. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês e vocês anotem aí que é um assunto, que é a fala mais importante que eu vou dizer aqui hoje para vocês. Olha só, para a gente elaborar um procedimento operacional padrão, que eu estava falando disso para vocês na última aula, mas vocês vão entender o porquê disso, todo procedimento operacional, ele precisa ter dentro dele as legislações vigentes, ok? Então, tudo que... Marina, eu lembro que eu falei com vocês que o importante é vocês fazerem o procedimento operacional para que ele seja um braço de vocês, para que eles sejam o colega de trabalho, para poder treinar com mais facilidade os colaboradores. Sim, né? Então, essa é a questão. Então, eu tenho um colega de trabalho que precisa orientar os meus colaboradores em relação aos procedimentos operacionais, ok? Ok, beleza, perfeito. Mas dentro desses procedimentos operacionais, eu falei também que tem que ser com uma linguagem simples, não foi? Então, essa linguagem simples tem que ser o quê? Mas o que está escrito na legislação tem que estar dentro do procedimento operacional. Marina, mas se eu não me engano, você falou ontem que não tem citação dentro do procedimento. Termos descritos na resolução, você tem que fazer a compatibilidade de cargas conforme a RDC 430 de 2020, ou conforme a SES MG 5815, quem for aqui de Minas Gerais. Então, esses são alguns pontos que a gente tem que analisar. Não é colocar em termos técnicos, é isso que eu quis dizer quando eu falei para não colocar coisas da atualização da legislação. Mas tudo que a legislação fala tem que estar no procedimento. Então, a legislação fala que tem que fazer compatibilidade de cargas. Então, as cargas para fazer o armazenamento delas, dentro do baú do caminhão, por exemplo, tem que ser compatíveis. Então, você vai colocar, olha, vamos conferir se não tem um peso maior em cima da outra, colocar as mais leves em cima, ok? Vamos ver se tem compatibilidade de carga, se não tem alimento com medicamento, com produto químico, tá? Então, isso é você detalhar o procedimento em palavras simples e garantir com que ele seja cumprido conforme a legislação e conforme a empresa quer. Então, a primeira coisa que vocês vão notar, tudo que está na legislação tem que estar em procedimento operacional. Tudo aquilo que a legislação fala tem que estar em procedimento operacional. Mas tudo o que está em procedimento tem que ser cumprido. Então, presta atenção nessa fala que eu tô falando com vocês e anotem isso aí em letras garrafais, hein? Tudo que está na legislação tem que estar em procedimento operacional padrão. E tudo que está em procedimento operacional padrão tem que ser cumprido. Como assim? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se você coloca no procedimento operacional que você vai armazenar todos os medicamentos em pallets azul, se você armazenar medicamento em pallet vermelho, é uma não conformidade. E isso não está na legislação. A legislação fala que tem que ser armazenado em pallets tratados, né? Ou plástico, de forma que não tenha contaminação do medicamento, ou do produto para saúde, ou do cosmético, ou do alimento também. Então, isso é fundamental para vocês entenderem que aquilo que está em procedimento tem que ser cumprido. E isso a auditoria interna vai pegar e a auditoria externa também. Quem são os auditores externos? Talvez a vigilância sanitária, talvez um cliente, talvez um certificador, tá? Então, tem vários tipos de auditoria que demanda
essa análise do procedimento. Então, quando a gente vai realizar a auditoria interna, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer os procedimentos operacionais. Por isso que ontem eu falei com vocês, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês forem assumir uma responsabilidade técnica, que seja CTO, né, que seja a primeira licença, ou que seja uma renovação, uma substituição do farmacêutico, o que a gente precisa ter? Ler os procedimentos, revisar os procedimentos para conhecer os procedimentos. Isso é fundamental, ok? Então, as auditorias internas, elas estão focadas nesse sentido. Elas estão focadas em fazer com que o procedimento operacional padrão ele tenha a licença em conformidade, que eles estejam em conformidade com o que a empresa executa. Isso é fundamental, tá? Então, é exatamente isso que a gente precisa saber e é o que a gente precisa entender. Então, as auditorias internas, elas precisam ser executadas com todo cuidado, conforme a legislação vai exigir, mas também o principal é conforme o procedimento vai falar. Então, esse é um ponto. Então, possibilitar que haja procedimentos referentes às tratativas das não conformidades é um ponto da auditoria interna que relata a 679 de 2019, tá? Então, essa execução das atividades de auditoria interna é obrigação do farmacêutico? E na minha opinião, é a mais importante. Então, primeira coisa que a gente vai fazer na auditoria interna, vai entender o procedimento operacional padrão. Tá anotado? O segundo procedimento que a gente vai realizar na auditoria interna, que pode ser juntamente com o primeiro, é selecionar a equipe de auditoria. Marina, a minha empresa é pequena, não tem eu e mais um só. Ok, é uma equipe de auditores. Ah, só tem eu. Ok, então você vai fazer todos os procedimentos. Mas se você tiver mais de um, é uma equipe e a equipe vai dividir os setores. Por que é importante ter mais de um, independente se a sua empresa é grande ou pequena? Porque os seus processos como farmacêutico também têm que ser analisados. E aí você mesmo, não é interessante você mesmo analisar os seus procedimentos, aqueles que você tem que cumprir o seu serviço. Se você está cumprindo, por exemplo, as auditorias a cada 3 meses, se você está cumprindo as auditorias a cada 6 meses, depende de como você vai estipular esse processo, tá? Então, o que é interessante? Ter no mínimo 2 pessoas, tá? Para fazer essa auditoria. E aí você pode, como eu já falei aqui outras vezes, gente, contrato estagiário é uma mão na roda. Então, vai ajudar você nesse processo. Se você tiver você e mais o estagiário, perfeito, você ensina, ele faz, tá? Gente, estagiário que queira aprender, né? Claro que tem muita gente querendo morcegar, mas é mais ou menos isso, a questão aí da auditoria interna, você e mais um. E aí, você vai definir a equipe, quais trabalhos. Então, quantos procedimentos operacionais padrão eu tenho dentro da empresa? Eu tenho 40 procedimentos operacionais. Então, vamos dividir isso em equipes. Então minha equipe tem 5 pessoas, 5 auditores internos, 4 auditores internos, 3 auditores internos, que você vai definir quem é, não precisa ser contratado especialmente para isso. Claro, gente, tem empresas aí gigantes que tem uma equipe exclusiva de auditoria interna, né? Porque tem várias filiais e precisa analisar vários pontos. Ok, perfeito. Mas tem empresas, e a maioria delas é assim, que não tem uma equipe exclusiva. Tem a equipe da gestão da qualidade, que implanta e implementa o sistema de gestão, mas tem a equipe de auditoria interna, que é a mesma equipe, né? Então, na hora de executar as atividades, executa lá uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 6 meses. E aí depende da necessidade de cada conta e de cada procedimento, tá bom? Então, vamos pensar assim,
eu tenho uma equipe aí de 4 pessoas para analisar 42 procedimentos operacionais, tá? E aí eu vou dividir esses procedimentos operacionais ou os documentos da empresa em relação às 4 pessoas. Então, eu, Marina, vou ficar com um, a Débora vai ficar com outro, a Renata com outro e o Thiago com outro. Beleza? Então, a gente vai fazer aí, montou a nossa equipe, tá? De auditores internos, cada um vai ficar com 10 procedimentos operacionais e eu, que sou a gestora da qualidade, fico com 2 a mais, já que são 42, e aí, no final, a gente analisa todos. Marina, mas o que eu vou olhar nesses procedimentos? Exatamente como um fiscal da vigilância sanitária. Todo mundo, eu falo fiscal da vigilância sanitária por quê? Porque o fiscal da vigilância sanitária, ele é aquele auditor externo de terceira classe. Então, ele é um auditor. Então, o processo de auditoria é exatamente o que a vigilância sanitária faz. E por que eu dou exemplo dele? Porque todo mundo já recebeu uma fiscalização da vigilância sanitária quando se é farmacêutico, né? Então, assim, então, já recebeu a fiscalização? É exatamente aquilo ali. Uma fiscalização vai analisar. O que está escrito no procedimento tem que estar na prática. E tudo que está escrito no procedimento tem que ter saído da legislação. Esse que é o foco das auditorias, e a sua auditoria interna também vai ser feita da mesma maneira, analisando os processos. Só que tem uma diferença da auditoria interna para a auditoria externa. O que é? A auditoria interna, ela tem o poder, né, da melhoria, o objetivo da melhoria contínua. Então, da gente pegar pequenos erros, né, e não deixar evoluir. E a auditoria externa, se for de segunda classe, ela tem quase o mesmo objetivo da auditoria interna, e a de terceira classe é certificadora. Então, ela vai te dar um registro. Então, ela só vai te dar um registro, só vai te dar um certificado se você executar as atividades exatamente daquilo como foi prestado, tá? Então, esse é o foco da auditoria. Esse é o foco da auditoria interna, que é comparar o que está acontecendo na prática com aquilo que está acontecendo no momento, está descrito no procedimento. Então, é a prática com aquilo que está escrito no procedimento, é comparar. E aí, lá no meu procedimento, vai estar escrito o que eu preciso fazer no momento do recebimento. Então, eu vou ter um procedimento de recebimento. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem 7, a cadeia são 7 procedimentos, né? 7, no mínimo, da logística, que é recebimento, coleta, conferência, armazenamento, inspeção, expedição e... faltou um. Recebimento, coleta, recebimento, armazenamento, separação. Conferência, separação, inspeção, expedição, tá? Então, olha só, esses são os 7, que é o caminho que a logística faz, tá? Então, todos esses procedimentos, eles têm que ser conferidos. E aí, vamos pensar no recebimento. Eu vou colocar dentro do recebimento um checklist de recebimento. Ou seja, eu vou ter que conferir o baú, como que ele tá, a higiene dele, temperatura do baú tem que ser conferida, quanto que chegou, se as caixas estão avariadas ou não, se as caixas vieram todas lacradas, se veio a quantidade suficiente, tá? Se teve falta, se houve devolução de produto, tá? Isso tudo a gente pode colocar no checklist de recebimento. E aí, a gente envolve a conferência disso. Então, lá no meu procedimento, tá falando que tá fazendo isso. Então, eu em loco, vou visualizar como tá sendo feito esse recebimento. E aí, eu vou olhar direitinho se tá cumprindo exatamente aquilo que tá escrito no procedimento operacional. Se tiver descrito exatamente,
Se tiver sendo executado exatamente aquilo que está escrito no procedimento operacional, eu vou passar para os registros. E aí eu vou fazer conferência de registro, tá? Então, vamos conferir se os registros estão sendo feitos. Então, eu tenho anexo a esse procedimento um checklist de recebimento. Então, cadê o checklist de recebimento? Quantos recebimentos são feitos ao dia? Quantos checklists eu tenho do último mês, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses? Como que vai ser a sua autoinspeção, sua auditoria interna, né? É mensal, trimestral, semestral ou anual? E aí, essa conferência tem que ser feita. E aí você vai pegar por amostragem a quantidade de registro. É claro que se você fizer uma vez por semana, você pega todos os registros e analisa todos. Agora, se você for fazer 2 vezes ao dia, confere também aquilo que foi feito naquele período. Agora, se você for fazer a cada 3 meses, 6 meses, você pega por amostragem. Então, você pega as amostras, assim, seleciona lá, eu quero o checklist de recebimento do dia 10 de janeiro, por exemplo. E aí, verifica se ele está cumprindo todos os itens, se aquele colaborador está fazendo todos os itens. Gente, antigamente, a auditoria, né, ela tinha uma intenção de punição. As inspeções, elas eram feitas na intuição de punir, digamos assim, tá? E aí, o que aconteceu com os nossos colaboradores? Eles tinham medo da inspeção. E aí, o que a gente veio melhorando nas inspeções? Hoje ela não tem esse intuito mais de punição. O intuito hoje é de orientação. Então, a gente vai fazer a inspeção e vai orientar. Sabe o que acontece muito comigo? Que as pessoas, às vezes, não entendem que você vai fazer uma auditoria interna e gente, ser rígido não quer dizer que você vai ser mal educado. Dar uma informação não quer dizer que você tem que ser autoritário e chefe. Lembra lá do segundo princípio, liderança? Então, primeiro, foco no cliente. Segundo, liderança, que são os 2 principais focos da gestão da qualidade. E a gente tem que pensar nisso. Então, a segunda é liderança. Então, olha só. Quando a gente vai fazer uma auditoria interna, a gente vai inspecionar aquele colaborador, ele já tá meio com medo de estar fazendo um serviço errado e você levar isso para a diretoria, ok? Mas você precisa orientar como que tem que ser feito. Então, o que acontece muito comigo, tá? Eu analiso a não conformidade, tá? Explico que foi feito errado, que não é daquele jeito que tem que ser feito, porque eu sou auditora interna, eu sou responsável técnica da empresa, então eu tenho que orientar quanto à execução correta daquele procedimento. Então, eu tô ali analisando, vejo que tá errado, tá? Explico como que tem que ser feito e como que é a maneira correta. Ok? Ok, fui educada com a pessoa, expliquei, mas vai aparecer no meu relatório de auditoria interna? Vai, tem que aparecer. E aí a pessoa fica chateada comigo. Ela me ensinou como é que faz, às vezes me falou como é que tem que ser feito, e aí foi lá e me pontuou. Sim, a gente tem que pontuar o setor, porque ele estava sendo feito errado. Não que uma orientação não seja obrigação minha fazer. Então, da próxima vez é que eu não quero ver essa pontuação de novo, né? Porque não adianta nada, eu vou aí, te ensino, seja educada com você, te falo como que você tem que fazer, e você continua persistindo os erros. Então, essa função do farmacêutico dentro das operações logísticas é muito além do que uma auditoria interna. É uma missão orientativa. Em vários pontos da resolução 679, ela vem falando questão de orientação. Tem essa palavra várias vezes na legislação. Então, realizar, elaborar, orientar, treinar, tá? Os colaboradores, os funcionários e todos aqueles que envolvem a operação logística. Então,
além dessas funções, né, como auditor interno, você tem que comparar e verificar se tudo aquilo que está descrito está sendo executado, se todos aqueles registros estão sendo preenchidos, né? É analisar os indicadores. Então, lembra que eu falei, olha só, eu acabei de dar um exemplo aqui, olha. A gente tinha, tem um colaborador que fez uma não conformidade, aconteceu uma não conformidade lá, e a gente pontuou ele, ok? Fizemos uma pontuação, orientamos como tem que ser feito, certo? E aí o próximo caminho nosso é o quê? Investigar a causa raiz. Ou seja, vamos descobrir, isso tudo tem um formulário para ser preenchido, tá, gente? Então, assim, vamos fazer uma investigação de causa raiz. Então, eu vou investigar de onde veio essa não conformidade. Se foi uma não conformidade apenas humana, um erro humano, ou se, por exemplo, está sendo um déficit da empresa, né? Não tem equipamento suficiente, não tem gente o suficiente, isso tudo possíveis causas que podem acontecer. Mas aí a gente vai investigar, vai propor as ações de melhoria durante esses tempo aí que você vai fazer a próxima auditoria interna naquele local, daqui 3 meses, por exemplo. E aí, você vai propor a melhoria, e quando você propor a melhoria, você vai buscar resultados. E aí, na próxima auditoria, você você vai buscar essa não conformidade que você estipulou lá no início. E quando você busca essa não conformidade, ela já tem que ter sido solucionada. Se ela não tiver sido solucionada, o seu sistema de gestão está ineficiente. Então, é aí que aponta os indicadores, tá? Que a gente chama de KPIs. Então, os indicadores é aquele que vai lá em cima e volta. Olha, eu tive 80% de não conformidade em setembro de 2020. Quando foi em janeiro de 2020, eu tive 50. Já caiu 30%. As minhas não conformidades, mas ainda está ineficiente, porque eu ainda tenho 50% de não conformidade. Ok? A 20, até você chegar no sistema de gestão tão perfeito que fique entre 0,4 e 0,5, que é o ideal para uma empresa assim, nota 10, tá? Digamos assim. Então, essa é a análise que você tem que fazer. Gente, é muito trabalho. Um farmacêutico só dá conta? Na minha opinião, não. Mas depende muito do tamanho da empresa. E eu acho que tem que ter muitos outros braços, né? Esses são aí as 7 funções que eu estipulei para vocês do farmacêutico logístico. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Gente, ficou alguma dúvida em relação a auditoria interna, o que é, como que executa? Tô prometendo aí meia hora de aula todo dia e tá funcionando, meia hora. Colocou aqui o Luciano, vamos ver aqui as perguntas. Os POPs precisam ser atualizados com frequência? Sim. Acho que é Thaís que você chama, né? Legislação de farmas. Ou Tainá, não sei, alguma coisa assim. Então, os POPs precisam ser atualizados com frequência, tá? A frequência é você que estipula. Mas na legislação fala que eles precisam estar em constante atualização, revisão de forma constante, tá? Então, sempre tem que ter Então, assim, gente, é de forma periódica. Se é periódica, é porque tem um período. Você tem que estipular esse período e fazer as revisões desse período, tá? Dificilmente um fiscal vai aceitar 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4, 5 anos. Até 2 anos eu acho que alguns aceitam. Mas mais que isso, dificilmente algum vai aceitar. Por quê? Pensa aí, 2 anos de um procedimento operacional padrão sem mudar nada.
Olha como é que a tecnologia avança, gente. Aos nossos olhos, assim, ó. Em um ano a gente transformou em 5, da noite pro dia. Só com essa pandemia. Então, a atualização é muito constante. Eu estipulo nas empresas que eu presto assessoria uma vez por ano, tá? Que aí vai renovar, ou então cada vez que trocar algum gestor ou responsável técnico sempre, tá bom? Mas tem que ter frequência. Ela fala de forma periódica a legislação. O próprio farmacêutico da empresa pode fazer essa auditoria interna? Pode, não só pode, como deve. Tá, Denilson? Deilson, né? Ele pode, não só pode, como deve. Ele faz parte do setor da qualidade e deve participar. Então, tem que ter, se o estabelecimento for farmacêutico, trabalhar com logística farmacêutica, lembrando que logística farmacêutica não quer dizer medicamento só, tem produtos para saúde, cosméticos também. Então, o farmacêutico ele tem que fazer parte, o responsável técnico tem que fazer parte dessas auditorias internas, pelo menos na organização delas, na distribuição de procedimentos, pois ele tem que revisar todos os procedimentos. Faz parte da função do farmacêutico revisar, elaborar e orientar quanto aos procedimentos operacionais padrão. Tá na resolução 679 de 2019 também. Deixa eu ver se mais alguma dúvida aqui. Para cada atividade realizada tem que ter um POP? Sim. Para cada atividade realizada tem que ter um procedimento operacional padrão. Tudo, gente, tudo. Até mesmo como utilizar um sanitário, tá? É importante. Como fazer a lavagem das mãos, higienização, limpeza, sanitização, tudo tem que ser feita tem que elaborar um POP e ser feita a análise deles, tá bom? A Elisa tá falando aqui que a nova resolução pede que a auditoria não seja feita por colaborador. Na verdade, o que acontece? Tem que ser, não é que não pode ser feita por colaborador. Pode, se esse colaborador for devidamente treinado. A resolução fala que tem que ser pessoa capacitada, né? Ou seja, tem que ter um curso de auditoria interna, não tem jeito. Todo mundo tem que fazer auditoria interna para entender o que é auditoria interna. Porque eu não posso pegar simplesmente um colaborador lá que tiver lá dentro sem saber nem o que significa auditoria interna e realizar essa auditoria. Por isso que a legislação fala que ela tem que ser profissional capacitado. E a capacitação é através de um curso de auditoria interna, né? Agora, já me perguntaram várias vezes assim, Marina, eu como farmacêutica, formada em auditoria interna, eu posso dar esse treinamento? Pode, tá? Se você tem a capacitação em auditoria interna, se você fez algum curso de auditor interno, você pode dar esse curso para seus colaboradores, não tem problema nenhum, tá? Desde que seja registrado o treinamento, assinado por eles, feito as avaliações, né? Porque agora a gente precisa fazer avaliação de eficácia e eficiência dos treinamentos, então eu acho que é válido. Agora, é claro que vai muito de visa local para visa local, tá? De município para município para cobrar isso aí. Mas normalmente aceita sim. Se você tiver um cronograma bacaninha para poder treinar seus colaboradores, acredito que possa sim, tá bom? Quem assina os POPs? Quem assina o POP é sempre o farmacêutico responsável técnico, ele tem que revisar os procedimentos, tá? Um gestor de área e o diretor de operações, gerente geral, alguma coisa assim. Vou dar um exemplo, olha só. Normalmente a gente coloca assim, normalmente, tá, gente? Aí vai depender muito do tamanho da empresa, porque tem empresas assim gigantes que tem 4, 5 pessoas assinando, tá? Camila, eu já vou te responder, tá? Só um minutinho. Esse POP
quem que tem que assinar? Primeiro, a elaboração dele, elaboração e revisão. É o farmacêutico responsável técnico, ok? Perfeito. Quem analisa o procedimento, então quem elabora é o farmacêutico, quem analisa o procedimento para ver se está certo é sempre um gestor de área, é quem entende daquele procedimento, então ele vai analisar, ver se aquele procedimento está sendo feito correto. Normalmente, a descrição do procedimento operacional, quem faz é esse gestor de área, é um colaborador da área, que é aquela pessoa que está acostumada com aquele procedimento no dia a dia. Porque a gente que é farmacêutico, às vezes não está acostumado com o dia a dia, como que executa aquelas atividades, tá? E aí, quem analisa sempre é. Gente, isso independente de ser POP ou IT, tá? POP é procedimento operacional padrão, IT é instrução de trabalho. Eu não gosto muito de trabalhar com IT, apesar de achar mais simples para o colaborador entender. Mas eu prefiro um documento só e já fica livre daquilo ali. Mas pode ter os dois e a maioria das empresas tem os dois. Revisão de procedimento operacional. Então, quem analisa é um gestor de área e quem aprova sempre é o diretor de operações, é o gerente geral, é aquela pessoa, o mais cabeção, digamos assim, da empresa, que possa garantir que aquele procedimento seja executado daquela forma. Então, ele tem que dar o aval dele, falar assim, olha, isso aqui pode ser executado dessa forma, tá? Então, tem que ter o dedo dele lá no meio disso aí, tá bom? A Camila perguntou, a avaliação de treinamento tem que ser escrita? Camila, tem que ser escrita. Não precisa ser dissertativa que você está perguntando, será? Mas assim, não precisa ser dissertativa, pode ser de marcar X se você quiser. Mas tem que ser. Mas pode ser também uma avaliação oral e aí o colaborador assina, sabe? Que foi feito. Não sei, a melhor maneira que você vai fazer é você que escolhe, tá? Gente, a avaliação de treinamento não quer dizer uma prova para a pessoa continuar no emprego ou sair do emprego, alguma coisa assim, não. Não pode ser uma coisa punitiva para aquele colaborador. Ele não pode ficar querendo ficar em casa estudando porque tem prova para fazer, não é isso. Ele tem que saber aquelas atividades do dia a dia dele. E, por favor, gente, perguntas simples, tá? Que os colaboradores vão entender. Não adianta a gente colocar lá, fazer uma prova, por exemplo, dissertar todo o procedimento como que ele executa, ponto por ponto, à mão, sabe? Nada disso. É alguma coisa assim, simples, que vai perguntar para ele vai entender. Também não faça uma coisa assim, 1 mais 1 é quanto? Não. É coisas referentes à atividade dele, à execução das atividades dele, porém pergunta de forma simples. Se ele quiser complicar na hora de responder, tudo bem. Mas na hora de você perguntar, pergunta simples e objetivo, para ele entender aquilo que está perguntando. E perguntas que talvez um fiscal possa fazer, um auditor externo possa fazer, perguntas que você vai executar para ele na hora da auditoria interna, tá? Então essas atividades tem que fazer na hora da orientação. Gente, acho que é isso, né? Ficou mais alguma dúvida? Tem mais alguém aqui? Então é isso. Ficamos por aqui com a nossa penúltima aula da maratona. Hoje, 20 horas e 20 minutos, a gente tem a nossa última aula do farmacêutico de logística. A nossa última aula, eu vou te apresentar 3 farmacêuticas raiz. Eu chamo de farmacêutico raiz aquele farmacêutico que bota a mão na massa para trabalhar. Não é aquele farmacêutico cheio de firula que gosta de ficar só atrás do computador sem fazer nada, né? Ou assinacêuticos, como dizem por aí. Eu gosto de farmacêutico que bota a mão na massa, que trabalha de verdade, que entende operação logística, que entende de tudo. E hoje eu vou te apresentar 3 farmacêuticas feras nessa área. Natália Queiroga, Mariane Barcelos e Daniela Portes vão estar comigo hoje à noite, fazendo a diferença aqui e mostrando para vocês que ser um farmacêutico logístico é a melhor coisa do mundo. Gente, beijo e até mais tarde, 20 horas e 20 minutos. Convide a todos os amigos, tá bom?
Manda todo mundo aí para poder participar dessa aula. Ó, e quem fez a anotação, me manda as anotações, tá? Que foi feita, tira foto, posta no Instagram, me replica, me marca e compartilha todo esse conteúdo aí que é gratuito para vocês, tá? Gente, beijo e até mais tarde.